tudo bem? Estamos começando mais um programa Saber Direito Responde. Eu sou Leandro Miranda Ernesto, professor de Direito Penal e Processual Penal em universidades e cursos preparatórios para concurso. Estamos aqui hoje com a grata presença de 3 alunos, 3 estudantes de Direito. Nós temos aqui à minha esquerda a Blenda, nós temos o Jefferson e nós temos a Edna. Muito prazer em recebê-los, sejam bem-vindos. Espero que eu possa responder os questionamentos de vocês e que a gente possa ajudar os demais alunos com suas dúvidas também. Ok? Inicialmente, vamos começar com a pergunta da aluna Blenda. Há a possibilidade do autor responder por lesão corporal em conduta omissiva? Existe a lesão corporal de forma omissiva? Existe sim. A lesão corporal ela pode ser praticada de forma comissiva quando o agente ele pratica uma atuação positiva, bem como é possível também uma atuação negativa desse agente, um não fazer. Mas, na verdade, não é qualquer omissão, é a omissão imprópria. No caso da omissão imprópria, em que há nós chamamos dos garantes, no artigo 13, inciso 2, parágrafo 2º do Código Penal, em que nós temos a figura dos garantes. Então, por exemplo, uma mãe que com a vontade de que o filho se lesione, essa mãe permite que o filho se machuque, então essa mãe, ela pratica lesão corporal de forma omissiva, porque ela é garante. É como se ela estivesse praticando aquela ação. Então é um crime comissivo praticado por omissão. Eu gostaria de saber se o rol das lesões corporais graves e gravíssimas são taxativos. Bem, Jefferson, o rol das lesões corporais graves e gravíssimas é um rol taxativo. O direito penal, ele segue o princípio da taxatividade, que é decorrente do princípio da legalidade, mais precisamente da reserva legal. Ou seja, o direito penal ele tem que ser taxativo, ele tem que ser certo, ele tem que ser bastante delimitado. Por quê? Para evitar elucubrações, para que seja evitado interpretações arbitrárias. Para aumento de pena em caso de violência doméstica, é preciso que a vítima seja somente mulher ou ela abrange homens também? No nosso Código Penal, nós temos a figura da violência doméstica nos artigos 9, 10 e 11. Violência doméstica e familiar. Ela pode ser praticada tanto contra homens, tanto contra mulher. Basta você pegar o artigo 9º, que fala a palavra companheiro e irmão, contra companheiro e irmão. Se o legislador não quisesse que o homem fosse vítima, ele não colocaria a palavra companheiro, nem colocaria a palavra irmão. Quando ele coloca essas palavras é porque ele admite que o homem também seja sujeito passivo desses crimes. E o homem cuidado, porque na verdade esse crime, essa qualificadora de violência doméstica e familiar, não é contra a mulher, é violência doméstica e familiar. Ele protege a família. Por exemplo, o pai que lesiona seus filhos, ou um homem que seja vulnerável, que esteja em situação de vulnerabilidade. Ele pode ser vítima desse crime, sim, e nós temos que ter cuidado, só que a Lei Maria da Penha, ela aumentou a pena. A Lei 13.340, ela aumentou a pena, mas ela não excluiu os homens desse crime. Obviamente que quando o homem for sujeito passivo, ele não vai submeter, ele vai se submeter à Lei 9.099/95. E quando a mulher for vítima, ela não submete à Lei 9.099/95. Ok? Pode haver lesão corporal contra uma pessoa morta? Bem, Blenda, não pode. Lesão corporal, o sujeito passivo tem que ser uma pessoa viva. Se a pessoa estiver morta,
Vai que você praticou lesão corporal contra a pessoa achando que ela estava viva, mas ela já estava morta. Vai ser crime impossível. Vai ser crime impossível. Agora, se o seu dolo é de humilhar, é de causar uma situação vexatória para aquele cadáver, aí você poderia responder por vilipêndio ao cadáver, o que não é o caso. Então, no caso aqui, não é possível, crime impossível. Crime impossível. Existe a possibilidade da tentativa no crime de lesão corporal? Nós já falamos isso nas nossas aulas e vimos que sim, é possível a tentativa no caso de lesão corporal, em regra. Mas nós temos duas exceções. Não é cabível a tentativa no caso da lesão corporal culposa e préter-dolosa. Somente na lesão corporal dolosa. Em situação de acidente de trânsito, quando ocorre amputação de algum membro, configura-se que tipo de lesão corporal? Pessoal, com relação à culpa, a culpa não se admite as modalidades leve, grave e gravíssima. Culpa é culpa. Então, nesse caso aí, será lesão corporal culposa por imperícia, negligência ou imprudência. Não tem essa diferenciação entre leve, grave e gravíssima. Agora, professor, mas aí não é justo. A pessoa que dá um arranhão, o outro amputa uma perna. Bem, numa situação dessa aí, o juiz ele vai valorar na dosimetria da pena. Quando o juiz ele for fazer a dosimetria da pena, de acordo com o artigo 59, nas circunstâncias judiciais, o juiz pode majorar essa pena dentro dos limites mínimo e máximo da pena abstrata. Então, o juiz ele pode, no caso da amputação, que houve um resultado mais grave, ele pode colocar a pena mais próximo da pena máxima em abstrato. Finalizadas as perguntas do bloco 1, vamos agora para o nosso intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. E continuando o nosso bloco, vamos chamar mais uma pergunta aqui da Blenda. Nos casos de atropelamento, o autor, ele responde por lesão corporal? Não, na verdade, ele não responde pelo artigo 129 do Código Penal, Plena. Ele vai responder pelo artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Aqui nós temos, veja bem, nós temos aqui um conflito aparente de normas penais. Nós temos aqui dois códigos, duas leis tratando sobre o mesmo tema. O Código Penal tratando sobre a lesão corporal culposa e o Código de Trânsito Brasileiro também tratando sobre lesão corporal culposa. E aí, no caso em que nós temos dois códigos, nós temos dois arcabouços jurídicos tratando do mesmo problema. E aí, como é que a gente resolve isso? Nós chamamos isso de conflito aparente de normas penais. E o conflito aparente de normas penais, ele é resolvido, solucionado por meio dos princípios, por meio do princípio da subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Então, desses quatro princípios aqui, nós vamos nos valer, nos socorrer do princípio da especialidade, que diz o seguinte: a norma especial revoga a norma geral. Então, a norma especial, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai revogar a norma geral, que é o Código Penal. Portanto, nós vamos aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. A recusa à cirurgia para corrigir dano estético permanente exclui a lesão corporal gravíssima? Não exclui o crime, Jefferson. Na verdade, a cirurgia, você não pode impor à vítima que submeta uma cirurgia desse tipo, ainda mais para corrigir dano estético. Ela não é obrigada a submeter. E nesses casos aí, nós utilizamos a teoria da atividade. O que importa é o dia do fato e não depois da cirurgia. Mesmo que repare depois da cirurgia e que ela venha ficar boa, o que vale é a data do fato e não a data da pós-cirurgia. Então, nesse caso, não exclui, continua sendo lesão corporal gravíssima. Em caso de briga entre um casal de homossexual, ela é classificada como violência doméstica e pode vir a ser majorada a pena? Eu só quero fazer aqui uma pausa para você aqui, Edna, com relação a majorar. Na verdade, vai haver uma qualificadora.
vai vir uma qualificadora. A violência doméstica familiar, ela é uma qualificadora. As majorantes são causas de aumento de pena. Então, nós temos diferença entre a qualificadora e a causa de aumento de pena. A qualificadora, nós vamos ter um novo mínimo e máximo da pena. Exemplo, homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos. Perceba que vai ter um novo mínimo e máximo, é uma nova pena. Já na causa de aumento de pena, é diferente. Ela está na terceira fase da dosimetria da pena, e aí, nesse caso, você tem que fazer conta. Sempre tem que fazer conta, nós vamos estar diante de uma causa de aumento de pena. Quando não faz conta, é qualificadora. Por quê? Porque nas causas de aumento de pena, a pena vai aumentar, por exemplo, de 1/6 à metade. Aumenta de metade, aumenta de 1/6. Então, você vai ter que fazer conta. Ter que fazer conta, aí vai ser uma causa de aumento de pena, vai ser uma majorante. Quando você não faz conta, é uma qualificadora. Nesse caso aí, Edna, no caso da violência doméstica familiar, você não precisa fazer conta, vai ter uma nova pena com mínimo e máximo. Não precisa fazer conta. Então, é uma qualificadora. No caso dos homossexuais, a lei não exclui o fato deles serem homossexuais. A lei não faz essa discriminação por conta dessa união homoafetiva. Nesse caso aí, é possível sim a qualificadora, pode ser utilizada a qualificadora sim, porque o que importa é que há esse convívio familiar entre esses indivíduos. O que importa é o convívio familiar e não o fato da opção sexual entre ambos, ok? Vai haver lesão corporal quando a lesão causar somente dor, mas não causa marcas ou feridas? Na verdade, nós já falamos na aula passada que a lesão corporal ela não precisa da dor. A dor não é elementar do crime de lesão corporal. Então, não se exige que tenha dor, Blenda, para que haja a lesão corporal. O que importa é que haja a ofensa à integridade física ou à saúde desse indivíduo para configurar o crime de lesão corporal. Não precisa que haja dor. A dor ela não é elementar, a dor é indispensável. Eu até dei o exemplo no caso de desmaio. Você pode, por exemplo, aplicar um mata-leão, um golpe de jiu-jitsu, um mata-leão numa pessoa, num indivíduo, ela vira desmaiar sem sentir dor nenhuma. E foi lesão corporal nesse caso. E muitas vezes pode não deixar hematoma. Agora, cuidado que os eritemas, isso já caiu em prova isso aí, os eritemas não configura lesão corporal. Eritema é vermelhidão, não configura lesão corporal. Engraçado isso, né? Geralmente isso aí cai nas provas as provas em que cai medicina legal. Então os eritemas estão fora. Os hematomas são lesão corporal, mas os eritemas não são lesão corporal. A cirurgia para retirada de órgão genital configura lesão corporal gravíssima por perda ou inutilização do membro, sentido ou função? Depende, Jefferson. Por exemplo, se foi com consentimento da vítima, por meio de cumprindo todos os requisitos legais, a vítima ela quis fazer a cirurgia, ela submeteu a todo o processo que se exige para esse tipo de cirurgia, o médico, quem vai fazer a cirurgia é o médico, ele está diante de um exercício regular de um direito. Então o médico, ele não pratica crime nenhum, ele está exercendo a medicina dele. Agora, se o médico faz uma cirurgia dessa sem o consentimento da vítima, isso pode acontecer, como já aconteceu alguns erros médicos, por exemplo. Já tivemos casos aqui, até aqui no DF, de um médico de um paciente que foi fazer uma cirurgia de uma perna, foi amputar uma perna e teve a outra perna amputada. A perna que estava boa foi amputada. Então pode acontecer de você ir fazer uma cirurgia e acabar tendo feito outra cirurgia, por exemplo. Então, nesse caso aí, esse médico, como não houve o seu consentimento para a retirada dos órgãos reprodutores, dos órgãos genitais, esse médico irá responder pelo crime de lesão corporal gravíssima. Com relação ao aborto provocado por terceiro, ele é característico de uma lesão corporal com a gestante ou com o bebê? Bem,
olha só, a questão do aborto. A questão do aborto. Nós temos duas situações aqui com relação à lesão corporal. Nós temos a lesão corporal grave, Edna. Na lesão corporal grave, nós temos a aceleração de parto. Então, o feto ele vai nascer com vida, então não é aborto. Ele vai nascer com vida. Na gravíssima é que nós temos o aborto, em que o feto ele vai ser expulso sem vida. Ser expulso sem vida. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Eu tenho sempre que buscar o dolo do agente. Se o agente queria o quê? Ele queria lesionar ou ele queria o aborto? Se ele queria lesionar, então o aborto tem que vir por culpa. Então aí nós temos lesão corporal gravíssima, em que é lesão corporal seguida de aborto, porque o aborto vem por préter-dolo, ele vem por culpa. Agora, se o que ele queria era abortar, e para abortar ele utiliza a lesão corporal é crime meio. E o aborto é o crime fim. Então, pelo princípio da consunção, o aborto, o artigo 125, o aborto 125 do Código Penal, o aborto provocado por terceiro, ele vai absorver as lesões corporais. E nesse caso, a vítima quem é? A vítima será a mãe, a gestante, ou será o feto? Ambos serão vítimas nesse caso. Ambos serão vítimas. Tanto a mãe quanto o feto serão sujeitos passivos desse crime. Só ressaltando aqui que o Supremo Tribunal Federal recentemente alterou seu entendimento, entendendo que a gestação até o 3º mês não configura aborto. Então, cuidado, que isso é uma decisão importante e uma decisão também polêmica, né, e recente. Portanto, vamos ficar atento a essa informação. Bem, encerramos assim o nosso programa Saber Direito Responde. Eu queria agradecer imensamente aqui aos nossos alunos que contribuíram de forma bastante esclarecedora, de forma bastante produtiva para o nosso programa. Quero agradecer aqui a Blenda. Muito obrigado, Blenda. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Edna. Ok? E queria agradecer também a você que durante esses programas, durante o Saber Direito Aula, durante o Saber Direito Responde, durante o Saber Direito Debate, nos assistiu, nos prestigiou com sua audiência. Espero que nossas aulas aqui, nossos bate-papos tenham sido enriquecedores para você, que possam lhe ajudar na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, possam lhe ajudar a solucionar as suas eventuais dúvidas. E me ponham à disposição de vocês, ok? Vou deixar aqui o meu e-mail, é professorleandroernesto@gmail.com, professorleandroernesto@gmail.com. Quem quiser também pode me acompanhar, tanto no Facebook como no Instagram. Nós temos lá, o meu nome é Professor Leandro Ernesto, então procure lá, Professor Leandro Ernesto, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pode me acompanhar, pode curtir, que lá vocês vão ter dicas, vão ter informações sobre concurso, área acadêmica, na área de Direito Penal. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.